Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro sobre os crimes cibernéticos. Meu nome é Caroline, sou delegada de Polícia Federal, atualmente trabalho no combate aos crimes cibernéticos e vim conversar com vocês um pouco a respeito desse assunto. Vou dividir essa disciplina com o professor Estênio e nas nossas aulas a gente vai tratar então dos principais tipos penais relacionados aos crimes cibernéticos e também das evidências e das provas digitais, certo? Vamos iniciar aqui junto comigo no slide. Bom, nós vivemos em uma era em que a internet se tornou parte, uma extensão de fato das nossas vidas. Ela participa das nossas atividades diárias mais corriqueiras, nos conecta a pessoas ao redor do mundo, nos traz diversas possibilidades e oportunidades. É inegável a importância da internet no mundo hoje em dia. Estima-se que mais de 60% da população usuária está conectada à internet. A gente mudou a forma de aprender, de trabalhar, de se comunicar, né? Estamos aqui tendo aula de forma virtual, mas isso tudo pode ter um preço. Direitos como privacidade, intimidade, direitos que são tão caros para a gente, podem estar sendo violados, né, devido a esse excesso de conectividade. Eu trouxe aqui para vocês, ó, na tela, uma sugestão de um documentário, que chama Privacidade Hackeada. É um documentário que trata das eleições do ano de 2016, em que uma empresa foi contratada para fazer a análise e a configuração dos dados dos usuários do Facebook. Então, os usuários do Facebook tiveram seus dados ali analisados por uma empresa e organizados de forma que foi possível traçar um perfil psicológico de cada usuário. E aí, com esse perfil psicológico, foi produzido, então, um perfil para determinar o envio de publicações, de anúncios direcionados para determinados perfis, a fim de convencer a votar naquele candidato X ou Y. Então, essa é uma forma esse documentário traz para a gente essa necessidade da reflexão sobre o uso dos nossos dados. Se você não conhece, eu sugiro que assista, né? Existe uma divergência, uma discussão aí se nessa época a empresa criou fake news, criou notícias falsas para exatamente ajustar esse convencimento, ou se ela apenas direcionou notícias que já existiam de fato à época. Mas fato é, os dados de milhares de usuários do Facebook foram utilizados, foram ali analisados e organizados para traçar um perfil e que pode ter sim influenciado nas eleições americanas em 2016. Tá certo? Próximo slide aqui, vamos junto. Algoritmo de recomendação. É exatamente o que essa empresa, a Cambridge Analytica, utilizou durante esse trabalho lá em 2016. O que é o algoritmo de recomendação? É um método computacional, olha só, um método computacional projetado para analisar padrões de comportamento e preferências do usuário, com o objetivo de sugerir ou recomendar itens, produtos, conteúdos e serviços. Seu propósito é personalizar a experiência do usuário e promover maior engajamento. Eles funcionam por meio da análise profunda de grandes volumes de dados de navegação, olha só. Compreende padrões, históricos de compras, interações anteriores e outros dados relevantes para prever e oferecer recomendações que atendam às preferências individuais de cada usuário. Esses algoritmos são amplamente utilizados em plataformas online como sites de comércio, serviços de streaming, vídeos ou músicas, redes sociais, dentre outros. Vem comigo aqui. Então, a gente pode observar que o que essa empresa fez foi a utilização dessa metodologia aqui. Uma das metodologias utilizadas é o algoritmo de recomendação. Outra metodologia, olha lá na tela, impulsionamento de conteúdo. Escolha da publicação. Primeiro é feita a escolha da publicação. Então, é selecionado ali qual é a notícia, qual é a publicação que deseja ser impulsionada, seja um post, uma imagem ou um vídeo. Depois,
é definido o público, com base nos critérios da idade, localização, interesses, comportamentos. É definido o orçamento, aí estabelece quanto aquele contratante está disposto a investir no impulsionamento e na duração da publicação. E, por fim, é possível analisar os resultados. O sistema permite, então, essa metodologia, o acompanhamento, o monitoramento do desempenho daquela publicação. Próximo slide aqui. Bom, antes da gente entrar, de fato, nos crimes cibernéticos, vamos fazer rapidamente aqui um breve resumo histórico sobre a internet. A internet pode-se dizer que ela começou por volta de 1960, lá na época em que os Estados Unidos tinham receio de um ataque ao seu sistema de comunicação pela União Soviética, então tinha uma necessidade da criação de um sistema para proteger a comunicação. E aí conseguiram criar, então, a tal da ARPANET. Olha lá, não é bem a internet que a gente conhece hoje em dia, mas era uma forma, né, uma rede descentralizada para armazenar e proteger informações militares. E aí, em 1990, começou, então, de fato, a popularização da internet. Mas ainda assim, ela era limitada. Era limitada apenas para uso acadêmico e científico. Em 1997, então, foi criado o Google. Aí sim houve uma revolução, né, sobre a forma de uso da internet. Foi quando popularizou de fato o uso da internet, o acesso por meio das páginas indexadas, os sites de busca, os algoritmos, né, de busca. Nos anos 2000 surgiram as redes sociais, que foi o momento ali que as pessoas foram atraídas, né, pela comunicação em tempo real, o que conectou milhares de usuários, milhões de usuários, e que de fato impactou na forma de comunicação da população. A gente tem que lembrar também que a pandemia foi um fator que aumentou a conectividade das pessoas, as pessoas se mantiveram mais conectadas, né? O isolamento social e a quarentena levaram a um aumento significativo do uso da internet, tanto para o trabalho remoto, quanto para atividades de lazer. Manutenção da conexão, a internet se tornou essencial para manter as pessoas conectadas, permitindo comunicação, entretenimento e produtividade. Importante a gente lembrar também sobre os nossos documentos na versão digital. Olha só, hoje praticamente todos os nossos documentos estão na palma da nossa mão, existem, né, na versão digital. Existe um mecanismo de assinatura digital também que garante a autenticidade, né, da pessoa, então ela pode estar assinando isso de qualquer lugar do mundo. Então, assim, praticamente todos os nossos documentos, as nossas transações financeiras, recentemente a Federação dos Bancos informou que de 10 transações bancárias, 8 são eletrônicas. Então, a gente observa aí como as transações financeiras migraram para a internet também. E essa era da informação, né, como a gente tem visto aí, esse aumento do uso da internet, mudou de fato, elevou a internet ao meio de comunicação mais eficaz de todos os tempos. Mas tantas coisas positivas que foram trazidas com a internet, foi também criado um oceano azul para a prática de crimes. Crimes até então desconhecidos, e que foi necessário, então, atualização do Congresso, atualização do Parlamento, né, os órgãos públicos, tanto de persecução penal, as empresas se prepararem para essa nova era, porque os criminosos foram encontrando ali, nesse contexto da internet, um local para a prática de crime. Olha só, eu trouxe aqui para vocês na tela, migração dos criminosos para o ambiente virtual. O Brasil, infelizmente, aparece aí em segundo lugar no ranking de ataques cibernéticos. Segundo a reportagem, Brasil é o 5º país do mundo mais afetado por crimes cibernéticos, que a gente observa que os criminosos atacam muito o Brasil, as empresas e os órgãos brasileiros, e também existem muitos criminosos no Brasil que estão atacando pelo mundo afora.
Então, a criminalidade cibernética é houve, né, uma evolução, uma ascensão absurda desse número de crimes cibernéticos. Isso se dá ao fácil acesso à internet, ao barateamento do custo para o acesso à internet. Então, isso tudo todos esses foram fatores que, com certeza, tiveram influência aí nesse aumento do número e no início e no aumento do número de crimes cibernéticos. Olha só, trouxe aqui para vocês na tela alguns motivos, né, que a gente consegue identificar aí o porquê da migração desses criminosos para o mundo virtual. Sensação de segurança, anonimização e impunidade. Pessoal, existe uma sensação de que eles não serão pegos porque eles não colocam o rosto, né? Eles não se expõem fisicamente. Mas isso, é claro, todo mundo sabe, é possível sim identificar, apesar de ser um pouco mais complicado quando eles utilizam sistemas de anonimização. Muitas vezes eles não vão precisar utilizar violência ou grave ameaça, não precisa se expor fisicamente. Não vai ter um contato físico com a vítima, na maioria das vezes. Né? O excesso da exposição, inclusive dos adultos, é um fator, sim, que aumenta essa migração para o mundo cibernético. Trouxe aqui para vocês uma reportagem. Homem cria perfil... Desculpa, essa reportagem está no slide seguinte, que eu vou falar sobre essa exposição aqui. Mais um fator, popularização da internet entre crianças. Estima-se, olha só, o dado que a SaferNet trouxe para a gente. 1 em cada 3 usuários de internet no mundo é uma criança ou adolescente. E as crianças se expõem, né? Expõem dados. Então, isso tudo vai incentivando, vai colaborando para esse aumento. E o uso da internet das crianças, dos adolescentes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é desvigiado e sem orientação. Trouxe aqui alguns links, algumas reportagens para vocês. Os links estão nas anotações dos slides, vocês vão poder clicar depois. Polícia Federal investiga a criação de perfil falso de Lewandowski nas redes sociais. Homem cria perfil falso na internet para ameaçar e abusar sexualmente de crianças, de adolescentes em Santa Catarina. Olha só, um homem de 24 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta segunda-feira por ser o responsável pelo crime de estupro de vulnerável e pornografia infantil, utilizando um perfil falso nas redes sociais. Pessoal, a gente vai falar com mais calma sobre o estupro virtual, estupro de vulnerável virtual ou estupro virtual, na aula específica sobre isso, tá? Mas aqui só para vocês terem uma ideia das reportagens. Jovem se passava por menina para conseguir fotos íntimas de crianças na web, é preso em Jacareí. Então, pessoal, tudo isso aqui, a gente consegue observar que o criminoso achou um meio, né, de cometer os crimes, por quê? Devido à exposição, né, devido à exposição talvez das próprias vítimas ou de pessoas próximas a ela. Trouxe aqui para vocês um dado sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. Esse anuário é uma análise, né, da questão criminal do ano anterior. E sobre os crimes patrimoniais, olha só o que ele trouxe. Que ele identificou um movimento em relação aos crimes patrimoniais, uma reconfiguração, já que, sobretudo depois da pandemia, a migração dos roubos para modalidades como furto, estelionato e golpes virtuais. Então, esse fator não é só uma questão de achismo, né? Que a pandemia deve ter contribuído, não. Né? Está constatado aqui, inclusive por esse estudo aqui, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Vamos lá. Aqui, a reportagem que eu falei para vocês sobre a exposição virtual excessiva. Sequestrador diz ter planejado crime com informações de rede social. Olha só o que ele fala aí, gente. Ele disse que planejou o sequestro de um menino de 9 anos, filho de um casal de empresários no Vale do Itajaí, com base em informações em uma rede social. Ele afirma ter descoberto a escola onde o menino estudava, o trabalho onde o pai trabalhava, tudo por meio da rede social. E sabe quando foi isso aqui? Foi no ano de 2014. Imagina só quantos dados eram publicados naquela época, né, que as pessoas utilizavam muito menos, com muito menos frequência. Imagina
hoje em 2024, quantos dados a gente tem disponíveis aí para o criminoso que quer utilizar isso. A gente precisa pensar sobre isso. Mais alguns exemplos aqui, mais alguns casos, né? Cangaço digital, 7 membros do PCC são presos por envolvimentos em assaltos a bancos. PCC e Comando Vermelho estão por trás da epidemia de golpes do WhatsApp e falsa central telefônica. Pessoal, comigo aqui. A gente observa nas investigações que as fraudes bancárias eletrônicas, por exemplo, é um crime que financia o crime organizado. A gente às vezes pode tratar com mais simplicidade essas fraudes, mas não é assim. A única vítima não é a pessoa que perdeu o dinheiro da sua conta, né? Quem mais é vítima desse contexto? Depende do contexto que a gente está analisando. A gente já observou a utilização de dados de cartão de crédito furtado por meio, a utilização desses dados para compra de passagem aérea, para transporte de engolidos ou de mulas de pessoas que transportam drogas para outros países, para diversos lugares do mundo. Então, para baratear o orçamento, o custo operacional do tráfico de drogas, os grupos organizados estão utilizando da fraude bancária eletrônica. Então, foi uma das formas que a gente já identificou, o uso de cartão de crédito para compra de passagens. Já identificamos outras formas também. Eles utilizam várias formas para financiar o crime organizado. Então, é um trabalho, uma questão, né, sobre essas fraudes bancárias muito sérias. Existe aí uma questão que a gente precisa pensar. Olha só, trouxe aqui para vocês na tela. Furto ao Banco Central. Relembre, crime que completou 18 anos. Pessoal, foram furtados aí, de acordo com o G1 aqui, 164 milhões de reais. Vocês conseguem imaginar o trabalho que aqueles criminosos tiveram para furtar 164 milhões de reais? Eles alugaram uma casa próxima ao Banco Central. Tiveram que angariar várias pessoas para aquele trabalho, para cavar túnel, contratar a empresa com maquinário. Depois, a dificuldade que eles tiveram para lavar o dinheiro, para utilizar o dinheiro. Inclusive, vários foram presos quando utilizavam aquele valor, porque algumas notas estavam rastreadas. Então, foi muito complexo para o furto de 164 milhões. É muito dinheiro? É. Mas hoje, esse valor, ou até muito mais do que isso, pode ser furtado com apenas alguns cliques, sem uma estrutura, sem se expor fisicamente. Então, é um exemplo que a gente sempre comenta e que demonstra, né, talvez os motivos pelos quais houve essa migração aí para o mundo virtual. Outro exemplo, vereador é preso por fraude bancária de 300 milhões que usava malware. É o que eu falei para vocês, olha só, fraude bancária por meio de um malware, um vereador foi preso participando aí desse esquema de fraude e ele furtou 300 milhões de reais. É praticamente o dobro do que foi furtado com aquele todo esquema do furto ao Banco Central. Beleza? Vamos mudar de assunto aqui rapidamente. Vamos falar então agora de perfil fakes. Pessoal, perfil fake. Perfil fake, o fato de uma pessoa criar um perfil fake é crime? Simplesmente criar um perfil fake, não. Mas a gente precisa analisar o seguinte, esse perfil está se passando por uma outra pessoa que existe? Aí sim. Aí a gente pode pensar então no tipo do 307 do Código Penal, crime de falsa identidade. Ou esse perfil fake não se passa por outra pessoa, mas ele pratica crimes contra a honra, por exemplo. Calúnia, difamação, enfim, várias outras possibilidades de crimes. Então, a gente vai pensar em qual crime aquele perfil praticou e aí para que a pessoa responda. Existe o projeto de lei 2630, que propõe aí, né, a restrição do funcionamento de contas geridas por robôs. E também determina a criação de um conselho de transparência. É um assunto bem complexo, né? Que existem algumas controvérsias, mas ainda é projeto de lei. Trouxe aqui só para a gente já ir refletindo sobre isso, caso alguém queira dar uma lida. Tá certo? Vamos encerrar esse bloco aqui. A gente volta no próximo bloco.
Muito obrigada pela companhia.